Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos falar hoje sobre a República da Espada, tá? O capítulo 18 da História 1, beleza? Então, rapidamente, vamos aqui falar sobre a República da Espada e também vamos falar também sobre os Estados Unidos no século XIX, beleza? Mas para falarmos rapidinho sobre a República da Espada, é interessante nós dizermos que esse momento foi o que se deu após a proclamação da República, tá? Com o fim da monarquia, nós temos o que nós chamamos de governo provisório, que foi feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O período que nós chamamos de República da Espada, que foi o início da nossa República, ele é chamado de Espada porque foi o período governado pelos militares, tá? Na pessoa de Deodoro da Fonseca e também do seu vice. Beleza? Então, nesse momento, quando Deodoro da Fonseca assume o poder no chamado governo provisório, esse governo dele ele é marcado por alguns atos emergenciais. E também foi um governo bem polêmico, porque de início ele instaura aí o Estado laico, também a grande naturalização de estrangeiros em massa, né, que acontece no início do seu governo, também a criação dos símbolos republicanos, como por exemplo a bandeira nacional. Tá? Mas esse governo foi marcado também por uma grande crise econômica, que ficou chamado de encilhamento, que foi uma política econômica feita pelo seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que tinha como principal objetivo a emissão de moedas por 4 bancos principais, emissão de moeda e também concessão de grande crédito, colocando aí muito dinheiro na praça também, incentivando o empréstimo e o consumo, e isso fez com que houvesse aí uma grande crise econômica, tá? Uma grande desvalorização, inflação nas alturas, uma grande inflação, tá? E também ele deu fim aos mandatos vitalícios dos senadores. O que aconteceu também? Além disso, ele foi marcado aí no final, já durante ainda o seu primeiro momento aí de governo, ele teve o que nós chamamos de regime autoritário. Ele começou a se tornar um pouco mais autoritário, porque ele, em 1891, ele fecha a Constituinte e também instala um estado de sítio. Tinha aí como principais características, né? Está aqui no livro, na nossa apostila, lá na página 30 não, perdão, lá na página 31, que fala sobre o presidencialismo sem, né, reeleição. Nós temos o voto entre homens alfabetizados, onde ele tira os homens, os analfabetos, né? E também mulher não era incluída aqui também nessa Constituição. Voto aberto, tá? E o regime federalista. O voto aberto e o regime federalista, os dois, eles vão ser a base para a próxima parte da história, que é a República Oligárquica, tá? Após esse momento, né, ele fecha, nós temos uma insatisfação muito grande das Forças Armadas, principalmente da Marinha, que lá na primeira revolta da Armada, em 1891, ela ameaça bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento. E aí, nessa primeira revolta da Armada, eles ameaçam a bombardear o Rio de Janeiro para forçar Deodoro ele renunciar ao cargo. E aí, Deodoro da Fonseca, ele renuncia o seu cargo, mas ele renuncia e quem assume é o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto assumiu o cargo e a primeira missão que ele tinha era a contenção da crise, também a redução dos custos, que foi uma situação que realmente aconteceu, que foi a baixa aí dos aluguéis,
da redução, uma grande redução dos custos que aconteceram naquele momento lá do governo de Floriano, mas Floriano esbarrou numa questão. O seu governo ele era ilegítimo. Professor, por que ilegítimo? Porque segundo a Constituição de 1891, para quem, quando o vice assumisse, né, quando ele assumisse, caso o presidente renunciasse, o vice assumisse, o vice tinha que convocar novas eleições, coisa que não aconteceu com Floriano. Floriano não convocou novas eleições. O que aconteceu? Nós temos aí o estopim da Segunda Revolta da Armada, em 1893, que eles prometeram também bombardear o Rio de Janeiro, mas junto com a Revolta da Armada nós temos também a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, que está também acontecendo durante esse período. E todas essas revoluções, esses movimentos foram reprimidos pelo presidente, pelas forças do presidente, tá? Pelas forças armadas. E aí, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro nesse período também. Juntamente com isso, a partir desse momento, né, depois ele segue até o final do seu mandato, ele consegue cumprir o seu mandato até o final e após isso ele convoca novas eleições, dando fim aí, dando início aí ao período que nós chamamos de período oligárquico, mas com um governo civil, tá? Uma eleição onde nós vamos eleger um civil e que dando fim aí ao que nós chamamos de República da Espada, beleza? E aí nós vamos iniciar um novo período histórico, tá bom? Então, beleza? Vamos passar agora lá para a história 2. Vamos lá. Então, falando sobre os Estados Unidos no século XIX, nós podemos ver que esse período ficou conhecido como período do grande crescimento americano. Por quê? Porque os americanos, eles experimentaram no início do século XIX, eles experimentaram uma expansão acelerada, um processo de grande crescimento. Porque, além desse período ser um período de industrialização mundial, um período onde a burguesia estava tomando o controle de algumas revoluções que estavam acontecendo na Europa, também aqui na América, nós vemos isso acontecendo também com os Estados Unidos. A expansão industrial na costa leste e também nós temos aí um crescimento populacional na Europa, havendo também um incentivo de migração para a América, para os Estados Unidos, que naquela época era conhecido como terra das oportunidades, porque era um local que estava em grande crescimento e franca expansão. E essa migração, né, ela trouxe um incentivo através da pecuária, onde os americanos estavam dando títulos de terra para as pessoas que resolvessem desbravar para o interior, ir para o interior, né? Também a agricultura por terras agricultáveis, locais onde eles pudessem produzir alimento. E também nós temos a mineração, que é o caso da Louisiana, que é descoberto lá várias minas de ouro. Essa migração, né, através também da doação de terras pelo governo americano, incentivou o que nós chamamos de marcha para o oeste, com o objetivo de resolver o problema populacional americano, que estava crescendo muito, e eles a população americana ficando numa estreita faixa de terra no lado leste, não faria da América um país grande, tá? Também houve interesses econômicos, como eu falei, descoberta de ouro, também um incentivo pelo crescimento dos Estados Unidos como uma nação, e também por questões e convicção ideológica e religiosa. Esse também foi
através aí do que nós chamamos de Destino Manifesto, foi uma das justificativas, se não uma das principais, né, através da questão religiosa e também ideológica, de justificar o avanço pelas terras a oeste. Eles diziam no Destino Manifesto, né, que foi um artigo lançado por um jornal e depois foi muito propagado pelos Estados Unidos, essa ideia de que os americanos eles foram predestinados, tinham um destino a cumprir por Deus para que eles fossem os líderes ou comandassem o continente americano. Lembrando que os americanos, eles principalmente na região do norte, eles foram fundamentados pela cultura calvinista, que também era baseada na predestinação, tá bom? Então, sobre a marcha para o oeste, que o objetivo era conquistar todo o continente, toda a área, né, americana, e essa expansão ela se deu, né, a expansão americana se deu para a marcha para o oeste. Eles também passaram a comprar territórios, como por exemplo o território do Alasca, e também fazer acordos, né, de concessão de áreas. Eles passaram a dominar outras áreas e também nós temos, além disso, também as guerras, né, como por exemplo a Guerra do México, que foi justificada também pelo Destino Manifesto, que dizia que os americanos eles eram superiores, eles tinham que levar o progresso para as nações indígenas e para as outras nações. Isso se baseia também no México, onde eles consolidaram ali o domínio sobre a região sul dos Estados Unidos, tá bom? Fizeram a guerra contra o México e aí dominaram ali. Uma outra consequência foi o massacre dos indígenas, que foi muito também uma situação também lamentável desse período, que foi o genocídio dos indígenas, né? Eu posso nem até utilizar, não sei se eu posso utilizar esse termo genocídio, mas foi um grande massacre. Além da morte, né, pela luta, pela guerra contra os indígenas, também houve muitos indígenas que foram retirados, arrancados das suas terras para dar lugar a essa expansão para o oeste, tá bom? Além disso, nós temos uma outra situação. Por quê? Já que estávamos indo para o oeste, já que estávamos tendo um progresso, os americanos estavam crescendo, ganhando território, tendo muito mais pessoas trabalhando dentro do território americano, empreendendo, investindo, nós entramos numa outra questão, no conflito que existiu entre o norte e o sul. Esse conflito ele foi baseado no seguinte, né, que para nós lembrarmos aqui, né, as políticas americanas estavam começando a caminhar mais com as tendências do norte. Que políticas eram estas? A industrialização, a mão de obra livre e também protecionista, tá? Eles queriam protecionismo justamente para poder incentivar o seu mercado interno. Já por outro lado, as colônias do sul, elas eram agrícolas, escravocratas e eles queriam comércio livre para poder ter livre comércio de produtos com outros países. O que aconteceu? Nessa guerra entre o sul e o norte, por questões basicamente ideológicas, né, quando houve a eleição de Abraham Lincoln, que era do norte, Abraham Lincoln foi eleito, isso foi o estopim, né, para a revolta do sul. O sul resolveu levantar a bandeira e querer secessão, querer separação do norte. E fundaram aí os Estados americanos, os Estados sulistas americanos, se não me engano. Não, os Estados Confederados Americanos, isso. Os Estados Confederados Americanos, eles criaram os Estados Confederados Americanos, tá? E o Norte resolveu entrar em guerra com o Sul. O Norte não aceitou essa separação e resolveu entrar em guerra. O Sul, na verdade, perdeu a eleição porque surgiram novos estados. Com essa expansão para o oeste, surgiram outros estados e esses outros estados votaram em Abraham Lincoln. Beleza? Feito isso, começou o conflito entre
as duas posições, o norte e o sul. Queremos destacar que já no final da guerra nós temos a 13ª emenda, que foi a abolição dos escravos, tá? Em todo o território nacional, assinado por Abraham Lincoln. Isso melhorou, né, ou acelerou o fim da guerra, tá? E nós temos aí a consolidação dos Estados Unidos como uma grande nação já no final do século XIX. Gente, é importante sabermos que o fim da escravidão não fez com que os negros americanos fossem inseridos na sociedade. Aqui no Brasil, assim como aqui no Brasil, lá aconteceu da mesma forma, só que eu vejo, né, no processo histórico, nós vemos que a escravidão lá eles instituíram isso sem lei. Após a guerra, os líderes sulistas, né, continuaram sob o controle dos estados. E o que aconteceu? Com o fim do conflito, as leis segregacionistas elas foram implantadas. Tá? Acabou a escravidão, mas elas foram implantadas. Deram liberdade para que o Sul criasse leis separando os negros dos brancos. Beleza? O racismo foi instituído em forma de lei. E isso durou até os anos de 1950 e 1960. Tá bom? Esse processo só foi ser amenizado através dos movimentos de direitos civis, com Martin Luther King e Malcolm X. Isso aí só foi levado mais adiante. E só foi acabar não, né? Até hoje nós temos alguns problemas assim, mas leis que pudessem ir de encontro a esses problemas, sanar esses problemas, essas leis foram criadas a partir desses anos, a partir desses movimentos de direitos civis, tá bom? Então, Guerra de Secessão, tá? Que foi a guerra entre o Sul e o Norte, vencedora foi o Norte, beleza? Galera, eu espero poder ter colaborado com vocês, tá? Tirado aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Ó, um grande abraço e tchau!